Uma pergunta. Já teve alguém que se converteu depois que você, mas parece que essa pessoa tem mais intimidade com o Senhor que você, ou que está vivendo o melhor do Senhor e você não? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Essa semana eu vi uma notícia que me deixou extremamente ofendida. Eu li que o Yuji Tamashiro, aquele do PlayStation, que se converteu bem depois que eu, virou professor universitário numa faculdade lá nos Estados Unidos para dar aula sobre teologia. E eu fiquei ofendida. Como assim? Ele se converteu, acho que não tem nem 10 anos. E eu sou convertida desde piquirique-tique-tique-tique-tique. Por que ele, não eu? E por que ele está representando o Senhor muito melhor do que eu? É claro que eu fui chorar as minhas mágoas com o Senhor. E falar, Senhor, porque o Yuji tá lá vivendo isso. E eu não. E sabe o que o Senhor me respondeu? Que é culpa minha. Por que tem novos convertidos comendo uma comida sólida, enquanto eu, por exemplo, parece que nem saí do leite ainda? E é culpa minha mesmo. Quantas e quantas noites eu me contentei em ter lido durante o dia inteiro somente o Salmo 93, ou o Salmo 91, ou o Salmo 103. Não que tenha algo errado com esses salmos, é óbvio que não, mas é preciso mais. Quantas vezes o Senhor me acordou de madrugada para orar por algo ou para ouvir a sua voz e eu simplesmente voltei a dormir? Ou fiz ainda uma oração meio zoada, falando, Senhor, abençoa o pecado, amém, porque eu estava com sono e não entendi que o Senhor estava querendo que eu tivesse mais compromisso com Ele. Comer comida sólida dá trabalho até pro bebê. Tem toda a questão de mastigação e é até engraçado, porque quando o bebê começa a comer, ele vai meio que cuspindo a comida para fora, né? E a gente vai lá com a colherzinha colocando de volta para dentro da boca. E também tem toda a questão do organismo que muda para começar a receber a comida sólida. E na nossa vida espiritual é assim também. É difícil no começo. Talvez a gente vá jogando ainda algumas coisas para fora, mas o Senhor tá lá com a colherzinha, com a maior paciência do mundo, colocando a comida para dentro, de novo na nossa boca. A questão é que exige esforço, exige trabalho diário, e às vezes a gente não quer. O povo lá no deserto com Moisés era para estarem na terra prometida em 40 dias, mas eles ficaram 40 anos. E por quê? Porque precisavam aprender a mastigar ainda, precisavam entender, precisavam aprender, precisavam amadurecer. Até na escola, quem não aprende, não passa de ano. E eu garanto. Que eu sei essa regra. Mas talvez tenham algumas situações na nossa vida que ficam repetindo porque a gente ainda não amadureceu, porque a gente ainda não aprendeu. Às vezes a gente permanece no deserto em algumas áreas da nossa vida porque nós precisamos crescer e ainda não crescemos. A vida é curta, mas Deus e a eternidade são eternos. E o tempo é agora. O tempo de obedecer, de amadurecer, de crescer e principalmente de servir ao Senhor. E esse constrangimento que a gente tem de ver um novo convertido vivendo algo melhor que a gente é válido, desde que nos faça mudar. Se o Senhor te constrangeu em alguma situação desse tipo, é porque Ele está te pedindo mais comprometimento. Durante o dia, nós preenchemos o nosso dia com muitas e muitas coisas. É o trabalho, são os filhos, é séries, é filmes, são tantas e tantas obrigações que a gente tem no nosso dia. E o Salmo 17, no versículo 3, ele fala que o Senhor nos visita à noite e nos examina. Mas se chega no fim do dia, todo o nosso tempo foi preenchido por outras coisas e a gente se contenta com o Salmo 23, com o Salmo 91, o Senhor nos visita, nos examina e acaba não achando muita coisa. Então que nos próximos dias nós possamos crescer e amadurecer espiritualmente e servir a Jesus com mais intimidade, proximidade e conhecimento sobre Ele. Jesus abençoe. Boa semana!